o Michel Aflaq, que é sírio, que era sírio, melhor dizendo, ele foi aquele que realmente resolveu escrever sobre o nacionalismo árabe, né? Era um nacionalismo árabe misturado com um pouquinho de socialismo, né? O Aflaq, bem lembrado. porque, assim, só adiantando o assunto, né? A própria família Assad abraçou o socialismo árabe Baath. O que era? Assim como Saddam, no começo ele também era socialista, depois virou, né? Sim, mas na década de 60 foi realmente o momento que os soviéticos começaram a entrar e a fomentar os sírios, ou seja, na década de 60 você tem os soviéticos reparam que os sírios eles têm essa tendência para aquele movimento dos não aliados, ou seja, não vou se aliar a ninguém, mas eles flertavam com a União Soviética, né? Tanto é que já na década de 60 você tem os primeiros acordos aí militares entre a Síria e a União Soviética, né? De que a União Soviética ajudaria a Síria a construir suas forças armadas, né? Década de 70, gente, e a Síria, o interessante é que entre 50 e 60, a União Soviética, ela arma os árabes, ela arma muito bem os árabes, né? Inclusive durante a Guerra de Suez, um dos países que realmente esteve do lado dos árabes e exigiu que aquele consórcio militar entre ingleses, franceses e britânicos saíssem de Suez foi a União Soviética, que esteve do lado dos árabes. Ou seja, a União Soviética e os Estados Unidos. É uma ocasião incrível em que os Estados Unidos e a União Soviética se unem para acabar com uma guerra. Isso é uma coisa que na verdade, como diz na política, não é interesses, não existe amizades, perdão. O que acontece? Porque a Guerra do Suez mostrou para o mundo que a Europa já não dava mais as cartas. França e Inglaterra tentaram ainda achar que mandavam naquela região, só que vieram os soviéticos e os americanos falaram, não, agora aqui é nós. Só que a questão é a seguinte, os americanos meio que se aproveitaram da situação para ter um ponto de força, porque Israel é aliado dos Estados Unidos. E na época de Suez, quando teve Egito e Síria que se reuniram na República Árabe Unida, o território da República Árabe Unida era justamente cortado ao meio por quem? Pela Palestina e Israel. Então, o que acontece? Por isso que não deu certo, porque eu tinha Israel já avacalhando, vamos dizer assim, bagunçando. Não fazia um contínuo territorial, né? Você tinha polos separados. E a Turquia já era aliada dos Estados Unidos. E nesse momento a Síria já tinha uma grande participação, já havia uma grande participação soviética na Síria, inclusive grande parte do pessoal militar da Síria já ia para a União Soviética fazer escola, ou seja, muitos sírios nessa época, muitos oficiais sírios já tinham uma escola de guerra soviética, né? E na década de 70 você percebe o seguinte: o Egito se distancia da União Soviética, só que a Síria fortalece seu laço com a União Soviética. Tanto é que a proposta do Egito era o seguinte: cara, o pan-arabismo não vai dar certo, vamos fazer o seguinte, vamos ser amigo de todo mundo, vamos nos aproximar dos Estados Unidos. A Síria não, na década de 70, com o Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, já abraça de uma vez os soviéticos. Tanto é que na guerra do Yom Kippur, em outubro de 73, a maior parte do arsenal sírio usado contra os israelenses é soviético. Ou seja, tanto é que dizem que morreram aí em torno de 60 soviéticos que estavam ajudando os sírios, ou seja, 60 técnicos soviéticos que estavam ajudando os sírios pereceram na guerra do Yom Kippur. Sinal de que a União Soviética realmente supriu as forças armadas sírias. E não só isso, gente. Em 1971, a União Soviética e a Síria, durante a Guerra Fria, eles assinam um acordo. O acordo previa o seguinte: de que a Síria cederia a base naval na cidade de Tartus, na Síria, para os soviéticos. Esse acordo garantiria de que aquela base naval seria praticamente não vou dizer uma extensão territorial da União Soviética, mas em 2017 agora, o Assad, filho,
e o Putin ratificaram esse acordo por mais 49 anos. E detalhe, por essa ratificação de 2017, os soviéticos têm direito agora de usar a base naval para fins militares e até mesmo para colocar submarinos nucleares. Né? Ou seja, o simples fato de 1971 ter sido o ano que a Síria cedeu, por meio de um acordo, essa base militar para a União Soviética, que depois seria assumida pela Rússia, já mostra o grau de proximidade entre esses dois países. Ora essa, há 22 anos atrás, os Estados Unidos estavam querendo, se não me engano, acho que Alcântara, não era isso? Alguma coisa assim, e deu aquele bafafá, porque o Brasil não é, o pessoal na época dizia, o Brasil não é capaz dos Estados Unidos, e blá, 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 blá. Então, se o país consegue ceder sua base militar para uma outra potência, é sinal de que há uma relação muito próxima. Enfim, que estou falando, a Rússia, bem ou mal, ela conseguiu acesso direto ao Mediterrâneo com essa base síria, porque bem na costa do Mediterrâneo fica o litoral sírio. Então, o que acontece? Como que a Turquia era aliada dos Estados Unidos, a Rússia jamais passaria pelos estreitos turcos. Os turcos não iam deixar, né? Por influência dos Estados Unidos. Então, para os soviéticos foi altamente vantajoso conseguir essa base, sim, justamente para. E outra coisa, que aí ameaçava o flanco sul da OTAN, pegava Turquia, Grécia, Itália, enfim, aquela região ali. Então, foi uma jogada de mestre, na verdade, que os soviéticos fizeram ao cooptar o pai do Assad, né? Porque o soviético sabe... sabe, sim, tipo, que na verdade o Assad, tipo, claro, ele não foi totalmente ingênuo, né? Mas os soviéticos perceberam que os árabes estavam começando a tretar, né? Aí eles perceberam, não, vou pegar um deles, um que parece ser o mais, porque nessa época, em 71, o Nasser já havia sido morrido, já havia sido substituído pelo Saddam. E o Saddam, né, foi o cara que restabeleceu as relações com Israel e tudo mais, e teve influência. Sim. Mas, enfim, então, o que acontece? Então, para os soviéticos foi muito importante ter essa base. Eu vejo agora que vocês falaram, bem, é como se os Estados Unidos aguentando uma soviética, pô. Sabe? É uma base ultra, a diferença... né? E que a diferença é que se brincar foi graças a essa base que os russos conseguiram mandar foguetes para acabar com o Estado Islâmico na guerra atual da Síria, né? Mas não para por aí. Essa base, além dela ter servido de suprimento pro suprimento naval para as tropas sírias, em 2015, a Rússia construiu um aeroporto militar na Síria, na região de Hmeimim, que é uma região perto de Tartus também, e que é uma região estratégica. Por quê? Porque é uma base militar, é uma base aérea militar que fica no litoral sírio e que ela é administrada praticamente pela Força Aérea Síria. Então você tem aí você tem primeiro o porto de Tartus, que é operado pela Marinha Russa, e você tem o aeroporto militar de Hmeimim, que também fica no litoral e é operado pela Força Aérea Russa, né? Só que essa foi construída mais recente, essa de 2015 para cá. Aquela outra não, é de 1970. Mas a ideia é que a guerra da Síria, ela simplesmente foi uma maneira, analisando em termos de realpolitik, a guerra da Síria foi uma maneira dos russos mostrarem para o mundo de que a aliança, não vou dizer, a aliança talvez seja uma palavra forte, mas uma ideia de mostrar para o mundo de que a Síria, ela faz parte, ela é um satélite russo. É uma parceria, ou seja, de que ninguém mexe com a Síria. É um parceiro da uma parceria. Que não pode ser utilizado, não pode ser derrubado igual as províncias da Ásia Central.